Você trouxe sua Bíblia, abra aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos para o capítulo de número 4. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 4. Segundo Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar? Senhor Deus amado, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de estar aqui em sua casa, em sua presença, para mais uma vez te louvar, te adorar, bendizer teu santo nome, ouvir a tua palavra e recebê-la como instrução aos nossos corações. Tu que sonda e conhece cada um de nós, fala no íntimo do nosso ser. Trata com cada um dos seus filhos aqui nessa noite, individualmente e nos tratando também coletivamente como igreja do Senhor. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos, Senhor, e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar nesse lugar. Amém e amém. Bom, meus irmãos, chegamos aqui à continuidade da defesa do apóstolo Paulo acerca do seu ministério. Nós vimos que o apóstolo Paulo estava sendo criticado, de alguma forma até
combatido por pessoas que estavam desprezando o seu ministério. E nós vimos que ele estava construindo uma defesa, né? Nós já passamos por algumas partes aí da defesa do apóstolo Paulo. Ele já falou mais diretamente acerca dos seus planos, né? De como os seus planos foram mudados. Depois ele entra em questões que nós podemos dizer que talvez tenha um trabalho mais até teológico, né? Paulo ele costuma fazer isso assim, em muitas de suas cartas. Ele vai para um aspecto teológico e depois ele aplica na própria vida dele. Isso é uma boa forma da gente entender a nossa vida e entender as questões do cotidiano, de tudo aquilo que ocorre. A gente vai para a Bíblia, a gente vai para a palavra, a gente vai para a teologia e depois a gente vem, traz e aplica isso na nossa vida. Aqui Paulo, como alguém que está sendo instruído por Deus, conduzido pelo Espírito, e aquilo que ele fala, aquilo que ele escreve, se tornaria depois, né, canônico, Bíblia, Palavra de Deus, certamente ele está aqui fazendo de uma forma inspirada por Deus, pelo Espírito, para que isso também ficasse para nós como exemplo. E isso então é algo que nós precisamos pegar para a nossa vida. Ir primeiro para a palavra e depois aplicar isso na nossa vida. Às vezes a gente quer primeiro se auto-justificar, falar de nós, para depois lembrar de Deus. Não, comecemos em Deus, na sua palavra, o que Ele diz, o que Ele propõe, e aí a gente aplica isso na nossa vida. Até porque isso é uma forma da gente conseguir perceber os nossos próprios erros e as nossas próprias dificuldades. Então é assim que Paulo faz. E ele vem trazendo essas situações, ele fala a respeito do perdão ao pecador, ele usa também uma situação que ocorria lá em Corinto, que nós falamos. E aí, no final do capítulo número 2, ele começa a falar a respeito do ministério da nova aliança. Ele vai começar a trazer, e no capítulo 3 ele dá uma ênfase bem grande para isso, que é uma consciência a respeito da nova aliança em Jesus Cristo, desse ministério que ele recebe por meio do Senhor Jesus Cristo, esse ministério que o capacita para pregar o Evangelho. Ele compara isso no capítulo 3 com a antiga aliança, né, com a lei, e ele traz então essa comparação. Nós vimos isso bem aí na quarta-feira passada. E agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois de caminhar aí nessa defesa, agora ele vai falar mais claramente ainda a respeito da nova aliança. Então, no capítulo passado, ele ainda traz as comparações, ele faz o paralelismo ali entre a antiga aliança e a nova aliança. Agora ele vai falar ainda mais abertamente acerca da nova aliança, acerca da pregação do Evangelho. No culto de homens, na semana passada, nós falávamos acerca do que é o Evangelho. E uma consciência muito clara que a gente precisa ter é que o Evangelho, ele é a boa notícia. A boa notícia a respeito do Filho de Deus, a boa notícia a respeito da salvação que Ele conseguiu para nós na cruz, através da sua morte, é a boa notícia da sua ressurreição e é uma boa notícia que precisamos crer para que possamos ter os benefícios dessa boa notícia. Paulo, então, ele é feito um ministro do Evangelho, alguém que se dispõe agora a pregar o Evangelho. Cada um de nós, quando nos dispomos a levar essa mensagem, nos apropriamos dela, cremos nela e nos dispomos a levar essa mensagem, nós também nos tornamos ministros do Senhor, ministros dessa nova aliança, ministros do Evangelho, porque pregamos, porque anunciamos. E é com base nisso que o apóstolo Paulo vai falar. E esse texto aqui, meus irmãos, talvez seja um dos mais bonitos do Novo Testamento. Um texto realmente que, quando você lê focado, concentrado, refletindo em cada palavra que está aqui, realmente você consegue perceber a beleza dele. Porque o apóstolo Paulo, justamente em vez de trazer um foco na sua defesa, ele consegue nos conduzir a glorificar a Deus. Então, em vez de ficar se autodefendendo, ele fala do Evangelho de tal forma que ele conduz aquele que lê e entende essa mensagem a glorificar a Deus. E é isso que nós vamos
ver aqui nessa noite e vamos com isso também aprender a justamente, em vez de nos auto-justificar, que possamos realmente glorificar a Deus. Porque a nossa vida, a nossa caminhada, ela precisa ser para a glória de Deus. Bom, aí no versículo de número 1, nos versículos 1 a 6, na verdade, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando justamente sobre esse evangelho glorioso, sobre a glória desse evangelho. No versículo 1 ele diz: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então, lembre-se, ele está vindo do capítulo de número 3, onde ele está ali traçando os paralelos entre a antiga aliança e a nova aliança. E ele se apresenta no final do capítulo 3 justamente como um ministro dessa nova aliança, como um ministro desse evangelho. E agora ele já inicia o capítulo 4 nos mostrando que esse evangelho, ele nos é concedido pela misericórdia de Deus. Ele deixa isso bem claro. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dado. O que o apóstolo Paulo está querendo enfatizar aqui é que esse ministério que está colocado em suas mãos não nasce dele mesmo, não nasce da sua vontade, não nasce do seu conhecimento, não nasce das suas experiências. Ele reconhece quem ele é, quem ele era também. Ele sabe que foi Jesus que o buscou. Ele sabe que foi Jesus que o transformou. Ele sabe que foi Jesus que o capacitou. Ele sabe que foi Jesus que o comissionou. E ele sabe que foi Jesus que o fez ministro dessa nova aliança. Foi Jesus que deu a Paulo da sua misericórdia. Foi Jesus que fez de Paulo quem ele está sendo agora, para o bem do Evangelho, para a causa do Evangelho, e apagou as transgressões do apóstolo Paulo. Tudo aquilo que ele tinha feito de errado anteriormente, todo o seu passado foi perdoado pela misericórdia do Senhor. Essa é a primeira consciência que nós precisamos ter. Quando nos tornamos ministros do Evangelho, quando estamos sendo capacitados pelo Senhor a pregar o Evangelho, a anunciar essa mensagem às pessoas, nós só somos isso pela misericórdia de Deus. Nem eu, nem você, nenhum de nós aqui, de alguma forma, poderia se encontrar digno diante de Deus de levar essa mensagem. É a mensagem que salva o mundo, que transforma a vida das pessoas, que conduz as pessoas a uma mudança de vida. Nós, meus irmãos, nós somos iguais. No quesito pecado, a palavra nos diz que todos pecaram. Então somos iguais. Se não for a misericórdia do Senhor concedida a nós, para que nós possamos pregar essa mensagem, nenhum de nós estaria então permitido, capacitado, sendo conduzido a pregar essa mensagem. Então Paulo tem essa consciência e ele apresenta isso a esses irmãos de Corinto. Nós temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada. Ele não está aqui em sua defesa dizendo assim: olha, realmente eu tenho esse ministério, mas percebam que realmente eu tinha condições de fazer isso. Não. Eles estão olhando para ele, estão criticando, e ele está dizendo assim: de fato, eu só faço essas coisas, eu só tenho pregado essa mensagem pela misericórdia de Deus. Nós temos que ter essa consciência. Nenhum de nós tem em si mesmo alguma capacidade, nenhum de nós tem algum mérito. É somente pela misericórdia de Deus que nós podemos pregar o Evangelho. Amém? Outro aspecto que Paulo coloca ainda aqui no versículo 1, ele diz que por causa disso, porque esse ministério ele vem pela misericórdia de Deus, ele diz: nós não desanimamos. Por causa da misericórdia de Deus e por ser ela que nos capacita a pregar o Evangelho, por isso, Paulo diz, nós não desanimamos. O termo aqui no original, ele fala sobre perder a coragem. Ou seja, o aspecto aqui do desânimo que Paulo está colocando, ele diz mais respeito a uma fraqueza, a um enfraquecimento espiritual, do que um enfraquecimento físico.
Ou seja, nós não desanimamos, não perdemos o vigor espiritual, porque o mesmo Senhor que age por misericórdia, nos permitindo, nos concedendo a graça de poder pregar o Evangelho, é Ele que se compromete em fazer com que nós não venhamos a desanimar. O mesmo Senhor que nos capacita é o Senhor que nos renova. A mesma palavra que eu prego, que eu ensino, que eu levo às pessoas, é a mesma palavra que age em mim me renovando quando eu estou me sentindo mal, quando eu estou me sentindo fraco, quando eu estou à beira de me desanimar. É essa palavra que age em mim. E que coisa maravilhosa é essa? Porque a gente consegue provar daquilo que a gente entrega. A gente é fortalecido por aquilo que a gente dá. Você trabalha lá no supermercado, né? Você não pode chegar toda hora que você está com uma fominha, vai lá e abre os salgadinhos e vou comer aqui salgado, biscoito, né? Vou chegar aqui toda hora, eu vou comer. Não, porque aqui eu trabalho. Eu tenho que vender essas coisas. E eu não posso dar prejuízo ao dono. Aqui, meus irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, isso acontece automaticamente. Enquanto eu entrego, eu sou nutrido. Enquanto eu falo, eu sou suprido. Enquanto eu estudo, eu me preparo, ao mesmo tempo eu sou alimentado da parte de Deus. E isso é maravilhoso. Por isso, Paulo diz, nós não desanimamos, porque é pela misericórdia de Deus. Nós não desanimamos porque não provém de nós. Porque se fosse algo que estivesse saindo de nós, talvez em algum momento nós nos sentíssemos esgotados, sem vigor. Mas o Senhor nos renova. É certo que em algum momento talvez você se pegue um pouco cansado das rotinas. Geralmente o cansaço ele é muito físico. Tem muito que às vezes a gente aponta que é cansaço espiritual, mas é cansaço físico. E tem muito que é também cansaço espiritual, mas que acontece quando nós não estamos nos dedicando espiritualmente. Ou seja, se eu paro de fazer uma obra que é espiritual, que é pregar o Evangelho, da maneira como ela deve ser, que é espiritual, e começo a fazer na força do meu braço, agora eu me desgasto. Agora eu desanimo. Se aquilo que eu faço, se a forma como eu tenho servido, o lugar onde eu tenho servido a Deus, eu começo a fazer na força do meu braço, eu vou desanimar. Agora, se eu tenho feito da forma como ela deve ser feita, de forma espiritual, de uma forma em que eu me alimento de Deus para poder entregar, aí Paulo diz, nós não desanimamos. Você entendeu isso? Porque nós somos supridos pelo Senhor, porque Ele vai nos alimentando, Ele vai nos fortalecendo. Por isso é muito importante que aquele que cuida dos outros, cuide de si mesmo. Nós encontramos essa orientação em Atos, Paulo dá essa orientação em Atos, Paulo dá essa orientação a Timóteo, cuide de si mesmo. Porque aquele que quer cuidar dos outros, ele precisa também estar alimentado da palavra. E ele precisa viver isso, de servir enquanto ele se alimenta de Deus. E Deus quer fazer isso. Ele não quer de nenhuma maneira nos deixar enfraquecidos, mas nós temos que ter essa consciência. No versículo 2, Paulo vai dizer assim, antes, ou seja, em vez de ficarmos desanimados, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. O que o apóstolo vai nos dizer aqui agora é que o Senhor nos capacita a sermos íntegros na nossa pregação. O Senhor nos capacita a sermos íntegros na nossa pregação. O cristão verdadeiro, segundo o apóstolo Paulo aqui nas suas palavras, primeiro, ele vive na luz. Ele diz, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Os falsos obreiros de Corinto, eles viviam pelas suas motivações pessoais.
Eles eram gananciosos, eles queriam dinheiro, eles queriam lucrar em cima das pessoas. Nós vimos nos capítulos passados, eles apresentavam falsas cartas de habilitação. Eles se apresentavam dizendo assim, eu sou um obreiro de tal lugar, um pregador do evangelho, chegava e mostrava aquilo ali, tentava ali se mostrar como credenciado, e era mentira. Por quê? Porque eles agiam por desejos gananciosos. E Paulo diz, nós, porém, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Porque o cristão de verdade, ele vive na luz. Ele anda de maneira que a sua vida transparece o evangelho que ele tem pregado. Então, mais importante, talvez, do que, em primeiro lugar, querer causar impacto na vida das pessoas, ele quer que essa mensagem seja verdade na vida dele. Tem que ser verdade na vida dele. Tem que ser verdade. Porque ele precisa crer nessa mensagem. Então ele caminha na luz. O cristão de verdade, ele não usa de atrativos para a pregação da palavra. Ele não usa de truques. Paulo diz, nós não usamos de engano. Os obreiros de Corinto, aqueles falsos mestres de Corinto, eles usavam de engano. Usavam manobras psicológicas para enganar as pessoas. Vocês já viram as igrejas de Corinto que tem aqui no Brasil? Chega lá o cara, tá aqui. Você é alcoólatra? Tá aqui, garrafa de cachaça. Na hora que eu orar por você, você não vai mais sentir vontade. Você acredita? Aí mostra lá pro cara, você já viu no vídeo que tem? Tem vários, mas tem um bem interessante. Que o senhorzinho faz assim, na cachaça aí ele começa a fazer assim, As atrizes de novela mexicana são muito melhores que esses caras. Aí ele começa a fazer assim, ele tá cheio de vontade da cachaça. Aí o pastor vai lá, diz que bota a mão na cachaça, ainda faz o desafio. Eu vou deixar aqui um copinho pra mim. Se tu ainda sentir vontade, eu tomo esse aqui todinho. Se eu achar, eu vou mandar pra você esse vídeo, é engraçado. Aí, vai lá e oferece pro cara de novo. Aí o cara sai correndo, diz que não quer mais. Não sabe nem fingir. Acho que saiu de lá e na volta já disse assim, pastor, me devolve aí minha cachaça. São esses caras que usam de truques, de atrativos para enganar as pessoas. Os cristãos de verdade, eles não precisam disso. Não precisa usar truque, não precisa usar engano, não precisa usar psicologia, não precisa usar técnicas de hipnose. Nesse vídeo que eu estou falando, tem gente que diz lá, o cara está fingindo, e tem um cara lá que ele é especialista em hipnose, que ele diz, não, é até verdade, só que esse cara está hipnotizado. O dito pastor está usando lá de técnica de hipnose com ele. Só que hipnose não resolve nada, Quando passar o efeito, o cara volta. É só para enganar as pessoas. Só que aqueles que pregam o verdadeiro evangelho não precisam disso. Paulo diz, nós não usamos de engano. Paulo diz mais, nem torcemos a palavra de Deus. Porque o cristão de verdade, ele não adultera a palavra para enganar os ouvintes. Ele não pega a palavra aqui e fica distorcendo ela. Vocês já viram aquele pastor que foi pego em adultério? Esse vídeo é bem antigo. Eu peguei adultério, aí foram entrevistar ele, Aí, pastor, que saiu com a irmã da igreja? Eu disse, não, estava lá na Bíblia. Aí o cara disse, mostra aí, pastor. Aí o pastor abre lá, tá bem aqui, vai lá e adultera. Não, pastor, tá aqui, vai não sei o que, adúltera, pastor. Aí ele, Miguel. É gente que pega e torce a palavra. Tem lugares que você vai, só tem um tipo de texto. É só o texto do dinheiro. É só o texto para tentar fazer as pessoas estarem ali presas. Um pastor aí do Chapelão, está em crise financeira, está quebrado. Aí outro dia estava chorando na internet, dizendo, não, eu preciso de 12 mil pessoas que Deus vai tocar no coração para dar um salário.
12 milhões de reais, né? 12 mil pessoas para dar um salário e o resto pode dar só um quarto de salário. Torcem a palavra de Deus para conduzir pessoas ao engano. Fazem achando que não serão cobradas por Deus. Mas independente do que vai acontecer com essas pessoas, o cristão verdadeiro, ele não torce a palavra, ele não adultera a palavra para ganhar os ouvintes. Ele prega aquilo que tem que ser pregado. Ele anuncia aquilo que tem que ser anunciado. Eu não posso chegar aqui e olha, aquele irmão atrás aqui, né? Torce pro Corinthians. Não, hoje eu não vou falar sobre derrota, né? Que os corintianos já estão bem abalados. Não, eu não posso mudar a mensagem. Nós não podemos fazer isso. Paulo diz também, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Paulo está dizendo com isso que o cristão de verdade, ele vive de forma transparente na presença de Deus e dos homens. Essa é a vida dele, assim tem que ser. E meus irmãos, o quanto mais claro, o quanto mais transparente for a nossa vida, mais próximo de realmente viver o Evangelho nós estamos. Faça desafios a você mesmo, de que você vai viver a palavra. Você não pode chegar no culto, escutar uma palavra e sair e desconsiderá-la. Saia buscando viver aquilo. Se desafie a isso. Se desafie. Dentro de um casamento, por exemplo, você não pode ter um celular que a mulher não pode pegar, que o esposo não pode pegar. Então se desafie, olha, a minha esposa ela pode ter acesso a todas as minhas conversas. Então eu quero viver de forma transparente. Isso de alguma forma até te leva a ter uma consciência melhor. Você pensa 2 vezes antes de falar qualquer coisa, antes de escrever qualquer coisa, antes de comentar qualquer coisa. Eu gosto muito do Instagram, né? Aí só que faz um tempo atrás eu fui e botei lá no meu Instagram, PR de pastor, né? Daniel Câmara. Você não sabe quanto, 300 comentários por dia eu deixo de comentar porque eu sou pastor. Eu vou botar uma brincadeira lá, eu fico, não, mas peraí. Não é mascarar, mas é, sabe, te conduzir a repensar a tua atitude. Não precisa ser pastor, mas assim, me faz lembrar que eu sou um cristão. Que eu preciso pensar sobre isso. Cada coisinha que você vai lá e curte, alguém que segue você depois vem e olha que você curtiu. Então, te faz pensar, isso é importante para a nossa vida. Para que a gente possa viver de maneira transparente diante de Deus e diante das pessoas também. Na verdade, quando a gente vive de forma transparente diante das pessoas, isso demonstra que nós temos buscado viver de forma transparente diante de Deus. Porque de Deus nós não podemos esconder. Mas tem gente que acha, não, beleza, eu não vou esconder de Deus, mas eu vou esconder das pessoas. Isso não é bom também. Não é bom. Então, essa transparência é necessária. Então, Paulo diz, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, nós recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Então, Paulo fala acerca do seu ministério, que ele se recomenda aos irmãos, porque ele busca viver na verdade. Só que ele diz que não é só diante dos irmãos, é diante de Deus também. Tem aquela coisa que até virou jargão, né, de crente, né? Diante de Deus, diante de Deus, diante de Deus, né? Você pergunta para a pessoa se a pessoa está falando diante de Deus. É mais ou menos isso. Se realmente você tem uma consciência que aquilo que você está fazendo, Deus está vendo. Só que isso não é só para você cobrar do outro, não, isso é para você se cobrar. Olha, Deus está vendo isso aqui. Se eu estiver sozinho na minha casa, se eu sair sozinho, se eu for para outra cidade, lá Deus estará. Então a minha consciência tem que estar tranquila, íntegra, intacta. Nos versículos 3 e 4, Paulo vai nos mostrar que o Evangelho nos adverte sobre o opositor que nós temos. Ele diz,
Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, nós pregamos o evangelho. Ele vem afirmando isso desde o início do livro. Nós pregamos o evangelho. Mas talvez se alguém questionar que há pessoas que não têm sido alcançadas por esse evangelho, como se para essas pessoas esse evangelho estivesse encoberto, ele diz, mas se o nosso evangelho está encoberto, ele está encoberto para os que estão perecendo. Ou seja, para aqueles que têm rejeitado a palavra, a mensagem, para aqueles que estão ainda em seus pecados. E ele vai mostrar no versículo 4 o porquê disso ocorrer. O Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que Paulo está nos apresentando aqui, meus irmãos, é o fato de que isso é fato. Satanás, ele cega a mente do pecador. É incrível como pessoas que estão cegas em seus pecados, muitas vezes não conseguem perceber o seu estado degenerado, morto, depravado muitas vezes, não conseguem perceber. Quantos de nós só fomos perceber o nosso estado depois da nossa conversão? Que a gente olha para trás e diz assim, meu Deus, como é que eu conseguia viver isso aí? Como é que eu conseguia andar assim? Como é que eu conseguia virar noitadas dessa maneira? Como é que eu conseguia me relacionar com tantas pessoas? Como é que eu conseguia estar nessa situação depravada? Aí, quando a gente se converte, é que a gente olha para trás e enxerga. Por quê? Porque Satanás age o tempo inteiro para cegar ainda mais o pecador. O Evangelho, meus irmãos, ele salva e ele condena. Os que rejeitam o Evangelho estão debaixo da sua condenação. Nós falamos sobre isso no capítulo passado. Então, essa mensagem, a mesma mensagem que traz a salvação, é a mensagem que também traz a condenação para aqueles que a rejeitam. Sabendo disso, o diabo então age na mente dos ouvintes, para que eles possam então rejeitar a mensagem do Senhor. E ele age incessantemente, o tempo inteiro. Ele não descansa. Ele não descansa. O tempo inteiro ele quer criar obstáculos para a obra da evangelização. É por isso que quando estamos fazendo a obra de Deus, tentando conduzir pessoas a Cristo, nós vamos encontrar obstáculos. Porque é justamente Satanás querendo ali se colocar no caminho para impedir. Quer seja para nos fazer retroceder, quer seja simplesmente para impedir que aquilo que está fluindo de nós, que é o Evangelho, alcance outras pessoas. Então ele age incessantemente, ele ataca os incrédulos, ele os conduz a uma cegueira espiritual cada vez maior. E se não for, meus irmãos, o poder do Evangelho, e daqui a pouco Paulo vai falar sobre isso também, se não for o poder do Evangelho, nada pode salvar essas pessoas. E Satanás, ainda que saiba que o seu destino final é de derrota plena, ele insiste para que outros possam ser conduzidos à morte, tal como ele. Então Paulo nos mostra isso, olha, nós temos esse adversário. E ele então apresenta isso no âmbito do seu ministério. Às vezes talvez você pode se questionar, olha, eu tenho insistido com uma pessoa, eu tenho tentado mostrar a ele a verdade, eu tenho pregado a mensagem da maneira como ela tem que ser pregada, tenho ensinado, mas a pessoa está ali insistente, relutante, ela é difícil, ela não consegue enxergar a sua situação e às vezes a gente se sente mal por isso. E o que Paulo está nos mostrando aqui é que nós não podemos desconsiderar esse adversário que busca incessantemente levar as pessoas a uma cegueira espiritual.
Então, a obra da evangelização, aqui implicitamente nós somos levados a um outro entendimento, que também é importante. A obra da evangelização, ela não pode ser feita só por meio do conhecimento. Ela deve ser feita de maneira espiritual, ou seja, nunca pode faltar oração. Nunca pode faltar intercessão, nunca pode faltar o pedir a Deus que possa agir no coração e na mente das pessoas. Não pode. Só porque eu já conheci aqui, olha, esse texto é top aqui para evangelização, eu estou dominando ele, eu vou sair ali na rua, eu vou falar para as pessoas. Não, a obra ela tem que ser acompanhada de oração. Ela tem que ser acompanhada de intercessão. Você quer alcançar alguém na sua casa, na sua família, ore por ela insistentemente. Fale do Evangelho sempre que possível. É preciso falar. É preciso falar. Tem gente que diz, não, é só agir, né? Fale se necessário, né? Pregue se necessário. Não, é preciso pregar falando também. É claro que não seremos tolos, é necessário encontrar o ambiente, a situação. Você não vai de repente ficar ali com uma pessoa bêbada, fora de si, tentando falar a ela uma mensagem que ela não está nem entendendo nada. Não dá também. Agora, a oração, ela deve ser constante. Ela deve ser sempre. Quando nós queremos que essa obra aconteça. Por quê? Porque há um adversário, há um opositor que age espiritualmente. Então a gente tem que ter essa consciência. Amém? No versículo 5, Paulo diz assim, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Paulo vai nos mostrar aqui que o Evangelho nos mantém longe de toda presunção, longe de toda vaidade. Ele diz, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Quem realmente está pregando o Evangelho, que tem um foco na mensagem de Cristo, ele não consegue se vangloriar. Ele não pode se vangloriar, porque ele sabe que a mensagem é muito maior do que ele. Em 1 Coríntios, Paulo vai apresentar o conteúdo do Evangelho. Ele vai falar, nós pregamos a Cristo e ele crucificado. Então, Jesus é maior, a sua mensagem, o Evangelho é maior. Então, nós não falamos, não pregamos de nós mesmos. Então, sai toda a presunção, sai toda a vaidade, sai toda a altivez que nós possamos ter porque somos bons, porque somos melhores, as coisas acontecem. Não, essas coisas são colocadas de lado. Nada vem de nós, nada por conta da gente, não. É por causa do Senhor. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Aí Paulo, ele complementa aqui, né? E a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. É como se ele dissesse, se tem alguma coisa que eu tenho que ser de vocês, é escravo. Se tem alguma coisa que eu tenho que ser de vocês, é aquele que está servindo a vocês. E aquele que prega o Evangelho, aquele que quer conduzir pessoas por meio do Evangelho, ele muitas vezes vai ter, de fato, essa sensação de que ele está se dispondo pelos outros, está se desgastando pelos outros. Essa, de fato, é a verdade. Nós nos desgastamos pelos outros, nós nos entregamos aos outros, nós fazemos porque os outros precisam. É claro que ao mesmo tempo que isso ocorre, lembramos lá do primeiro versículo, o Senhor vem e nos renova, não nos deixa desanimar. Então o Senhor vem agindo sobre nós, mas a nossa consciência é de que nós fazemos como escravos, fazemos para servir aos outros. Assim nós pregamos o Evangelho. No versículo 6 agora ele diz, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Aqui ele cita, né, Gênesis 1. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Paulo remete lá ao Gênesis, remete lá ao início das coisas, a criação de Deus. Paulo remete a isso. Enquanto Satanás busca cegar o entendimento das pessoas, o Senhor, pelo contrário, ele visa iluminar os corações. Porque o Senhor, ele faz luz em meio às trevas, porque ele cria a luz.
Na verdade, Ele é a própria luz. Em Gênesis, Deus ordena que a luz venha e brilhe. Mas uma obra ainda maior o Senhor faz em nós, quando, por meio do novo nascimento, da conversão, o próprio Deus brilha em nossos corações. Olha como essa obra é muito mais maravilhosa. Você lembra que Paulo no capítulo 3 estava fazendo a comparação, né, da lei com a nova aliança, e estava mostrando o quanto é maravilhosa a nova aliança, a graça por meio de Cristo Jesus. Aqui, de alguma forma, ele faz isso mais uma vez. Lá no início, o Senhor falou e criou a luz. Mas aqui, mais do que isso, Ele faz com que essa luz brilhe em nossos corações. Ele diz, Ele mesmo brilhou em nossos corações. Ele é a luz que brilha dentro de nós. Veja como Deus é poderoso. Veja como Deus é maravilhoso. Ele poderia só mandar criar coisas em nós. Ele poderia só criar, mas não, Ele resolveu habitar em nosso ser. Espírito Santo de Deus habita em nós, brilha em nossos corações. Paulo diz, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, quando Ele brilha em nós, quando Ele toma o nosso ser, quando Ele rege a nossa vida, Ele nos ilumina acerca do conhecimento da glória dEle mesmo. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer, olha, se eu prego, se eu ensino, se eu tenho plantado igrejas, é porque o Senhor escolheu habitar dentro de mim, Ele me iluminou para me dar entendimento acerca das coisas do Senhor, para que eu pudesse então conduzir vocês. Veja como a defesa de Paulo conduz as pessoas a olharem para Deus. Ele está realmente ali se apresentando como alguém que é o Senhor que faz. Não se vê em Paulo altivez. Nós não enxergamos isso nele, não, pelo contrário. Ele conduz as pessoas para olharem para o Senhor. E não apenas para isso, mas para eles olharem também que é possível que aconteça com eles também. Quando nós lemos um texto como esse, não é só para a gente dizer assim, olha que coisa maravilhosa Deus fez em Paulo. Não, é para a gente olhar isso e dizer assim, olha que coisa maravilhosa Deus faz em nós também. Porque Ele brilha dentro de nós e Ele nos conduz ao entendimento, Ele nos leva ao conhecimento da sua verdade. Nós podemos enxergar a face de Cristo, porque Deus escolheu habitar e brilhar dentro dos nossos corações. É assim que nós conseguimos. Às vezes, meus irmãos, a gente olha para alguém que tem um ministério que parece mais relevante do que nós, parece que tem mais habilidade do que nós, e a gente pega e se diminui. Não, é o mesmo Espírito Santo que habita nessa pessoa, que habita em você também, e Ele pode fazer, e Ele tem toda a capacidade de fazer. E talvez você só ainda não tenha atentado para o que Deus pode fazer. Talvez você diga assim, Senhor, mas eu não tenho habilidade com os livros, eu não fui ensinado a ler, eu tenho dificuldade na leitura, eu não vou conseguir. Mas talvez você nunca tenha pego a sua Bíblia assim no dia de manhã e antes de começar a ler, ter orado e dizer assim, Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero compreender a tua palavra. Eu quero que o Senhor fale comigo. Então eu vou abrir esse livro agora. E eu não tenho muita habilidade, eu não fui ensinado, eu não tive muito estudo. Mas naquilo que eu consigo, Senhor, eu quero me colocar aqui. E aquilo que eu não consigo, Senhor, que o Senhor faça em mim, que o Senhor me leve, me instrua. Faça com que eu leia, com que eu perceba mais. E Deus faz isso, meus irmãos. Ele nos conduz. Ele nos ajuda. E eu fico maravilhado quando eu vejo pessoas saindo justamente dessa condição que não lia nada para começar a ler a palavra, ler livros que nos levam a entender a palavra de Deus. Eu fico muito feliz com isso, porque nós somos a fé, nós somos o povo do livro. Deus escolheu se revelar a nós por meio de palavras.
por meio da escrita, por meio de um livro, de uma coleção de livros, na verdade. Assim Deus escolheu se revelar. Então, quando a gente se dispõe, Ele vai se revelar, porque Ele quis se revelar assim, amém? Então é sobre isso que Paulo está falando aqui, no versículo de número 6. Agora, nos próximos versículos, o apóstolo Paulo ele vai passar dessa explanação dele sobre a glória da nova criação para a questão da fraqueza do vaso de barro. Então, ele vem crescendo ali, falando a respeito do Evangelho, só que de alguma forma as pessoas ainda poderiam considerar que existia ali alguma coisa que viesse dele mesmo, do apóstolo Paulo. E aí ele vai usar agora uma analogia, uma comparação aqui muito interessante para nós, para nos mostrar que a glória está no Senhor, que a glória não é do obreiro, que a glória não é do pregador, que a glória está na mensagem pregada, que o tesouro não está no vaso, não é o vaso o tesouro. O vaso pode ser frágil, em geral ele será frágil, mas o tesouro está dentro dele. São as figuras que Paulo vai usar agora aqui. Ele diz no versículo 7 assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Olha que comparação interessante aqui que Paulo começa a usar. Temos esse tesouro em vasos de barro. Essa expressão para aquele povo ali era muito comum. Era uma ideia muito comum, porque fazia parte do cotidiano deles. Os vasos, né, os recipientes em geral eram feitos de barro. E ainda que alguns pudessem ser feitos de uma maneira mais resistente, mas comparados a outros tipos de materiais, o mais comum, que era o barro, era algo frágil. Era como um metal, por exemplo. Então, para eles, essa figura aqui ela é muito presente, está muito fácil deles entenderem isso aqui. Então, Paulo diz, nós temos esse tesouro, que é o Evangelho, em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. A comparação que Paulo está fazendo aqui é que o Evangelho é esse tesouro. E nós, aqueles que somos usados por Deus para pregar o Evangelho, e Paulo se inclui aqui nisso, nós somos como esses vasos de barro, frágeis, não temos valor, não tem valor em nós, mas nós carregamos a mensagem preciosa, o tesouro é depositado em nós. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. De outra forma também nós podemos compreender isso aqui pelo fato de que, em geral, se espera colocar coisas valiosas em recipientes mais resistentes, mais caros, mais nobres, feitos de materiais mais nobres. Mas Deus escolheu fazer de maneira diferente. Ele deposita o tesouro nos vasos de barro. Ele deposita o tesouro e é nesses vasos de barro que, além de depositado, é por meio deles que ele é entregue, que esse tesouro ele é derramado, que ele é levado de um lugar a outro. E isso é maravilhoso, porque Deus escolheu fazer assim. Deus decidiu dessa maneira. E nós precisamos ser gratos ao Senhor por isso. Imagine se Deus só escolhesse ali os selecionados, os que tinham que ser os melhores para fazer isso. É provável que por conta do pecado, nenhum de nós fôssemos escolhidos. Nenhum de nós. Mas escolheu o Senhor fazer dessa maneira. Então isso, meus irmãos, tem que ser para nós assim, algo tomado assim, de uma forma muito valiosa. Muito valiosa. É a gente se olhar e dizer assim,
Senhor, eu não sou digno de carregar essa mensagem. Mas ainda assim o Senhor me escolheu. É olhar para a nossa própria vida e dizer assim, olha, quem eu era, quem eu ainda sou, mas ainda assim o Senhor me escolheu. O que Paulo está fazendo aqui mais uma vez é nos levando a glorificar a Deus por isso. Nos levando a glorificar o Senhor por isso. Outras religiões vão escolher melhores homens, ou homens iluminados, selecionados para fazer determinadas coisas. O Evangelho escolhe os imperfeitos mesmo. Nós imperfeitos. Uma das críticas que as pessoas que se opõem à palavra de Deus usam é quando a gente diz assim, olha, mas a Bíblia que tem que ser seguida, ela é a palavra de Deus. Aí você vai ver lá na internet gente dizendo assim, essa Bíblia aí que o fulano de tal adulterou, essa Bíblia aí que o outro lá agiu contra a família dele, aquele lá que entregou o seu filho. E aí eles vão citando os casos, da Bíblia, de pessoas que são vistas como pessoas de Deus por nós, mas eles vão lá e pegam as imperfeições dessas pessoas para tentar tirar o valor da mensagem do Evangelho. Mas pelo contrário, isso só mostra o valor do Evangelho, que não precisa de nós para ter valor, que não precisa de nós para ser valioso. Ele não precisa de nós. O Evangelho é um tesouro valioso depositado em vasos de barro. Amém? Versículo 8, ele diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo vai nos mostrar aqui os contrastes na vida cristã. Ao mesmo tempo que nós tememos e servimos a Deus e carregamos esse tesouro precioso conosco, que é a mensagem do Evangelho, passamos por situações difíceis. E todos nós passamos, e Paulo se inclui nisso também. Só que o que ele vai nos mostrar aqui é que as situações difíceis nós passamos, mas nós não somos completamente derrotados. E ele usa aqui algumas comparações. Ele diz, de todos os lados nós somos pressionados. A nossa vida cristã é assim. Somos pressionados. Mas Paulo diz, mas não desanimamos. As pressões vêm, mas quando nos voltamos para o Senhor nos dá ânimo. Ele já havia falado isso no versículo 1. O Senhor nos dá ânimo. Ele diz, ficamos perplexos. As situações da vida nos assustam. Cada dia que a gente olha uma notícia nova, cada dia que a gente olha a forma como esse mundo age contra o Evangelho, as atrocidades desse mundo, nós ficamos perplexos. Mas Paulo diz, mas nós não ficamos desesperados. Não há desespero em nós, porque nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. O homem está aí agindo nas suas concupiscências, na sua maldade, no seu erro, no seu pecado, mas o Senhor não perdeu o controle. Então, ainda que vejamos coisas e fiquemos perplexos com o que está acontecendo, não entramos em desespero. No 9 ele diz, somos perseguidos. Quando ele fala a Timóteo que todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Ele está tentando abrir os olhos de Timóteo. Timóteo, o Evangelho é assim, viver para Cristo é assim. Somos perseguidos, mas Paulo diz, mas ainda assim nós não somos abandonados. Não somos abandonados. Já teve aqueles sonhos, pesadelos na verdade, de estar fugindo de algum lugar, de alguma pessoa, e só dá um alívio quando você chega em algum lugar e encontra alguém, ou alguém te resgata, ou algo assim do tipo. Nos traz alívio, nos traz paz. O que Paulo está falando é justamente que nós somos perseguidos por esse mundo, por Satanás que vem com seus intentos contra nós,
Mas nós não estamos abandonados. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, Ele não nos deixa, Ele não esqueceu de nós. Paulo diz, nós somos abatidos ou ficamos abatidos, mas não destruídos. O abatimento ele pode vir em algum momento por conta de alguma situação, mas destruídos jamais. Estava vendo uma vez que a lagosta, ela tem aquela casca que a envolve, ela é maior do que o seu corpo mesmo, de fato, interno, né? E aí ela cresce mais ou menos 1 ano, até topar com a casca. E aí quando ela topa com a casca, ela precisa, entre aspas, aí, tomar uma decisão. Ficar dentro da casca e continuar a crescer e pressionada ali morrer, ou abrir mão daquela casca e cair no mar, literalmente, sem a sua proteção, sujeita aos perigos, sujeita aos predadores que estão ali no mar, até que ela consiga ali reconstituir e agora ela esteja novamente protegida, até o seu próximo tempo de crescer novamente. Então perceba que assim é a vida cristã. Não tem como crescer achando que você não vai encontrar perigos, dificuldades, pressões, resistências, predadores. Não tem como. É preciso, e a atitude de crescer em quase tudo na vida, mas especialmente na nossa vida cristã, a nossa atitude de crescimento, ela precisa estar acompanhada da coragem de depender do Senhor. Porque quando a lagosta, por exemplo, ela faz isso, ela passa a viver agora uma espécie de dependência. Ela depende de um predador não alcançá-la, ela depende de coisas que Deus criou, como, por exemplo, ela está num ambiente onde ela ficar, por exemplo, ali no fundo do mar, vai oferecer a ela algum tipo de proteção, porque ela fica ali como se fosse camuflada. Vocês já viram animais que parece que estão assim camuflados? Então ela depende de alguma forma também desse favor de Deus, para que ela continue a crescer. E assim é conosco também. Nós dependemos desse favor de Deus. Não dá para dizer assim, agora eu vou viver uma vida aqui com Deus e vou ser colocado aqui dentro de uma redoma, de uma bolha, estarei aqui completamente protegido de todas as situações. Não. A gente vai ter que encarar as situações. E é sobre isso que Paulo está falando. Viver para pregar o Evangelho faz com que nós sejamos levados às situações difíceis, mas tendo consciência de que o Senhor não nos abandona. Tendo consciência de que o Senhor não nos desampara. No versículo 10 ele diz, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Aqui Paulo fala de uma maneira agora ainda mais profunda, mais séria e mais fortalecedora para nós, a respeito dessa vida de entrega pelos outros. Escolher viver para o Evangelho é viver para o outro. É de alguma forma se sacrificar pelo outro. Claro, nosso sacrifício não é um sacrifício salvífico. Nós não damos a nossa vida pela salvação de alguém. Nós não temos como salvar alguém. Mas o Senhor nos chama e nos coloca em uma situação que agora nós entregamos o nosso corpo, o nosso ser, os nossos dias para os outros. Então é isso que Paulo está dizendo. Nós trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Quando nós trazer o morrer de Jesus,
Paulo está falando aqui sobre ter consciência do que Jesus fez. Eu trago comigo essa consciência. Eu trago no meu pensar, no meu coração todos os dias. Eu trabalho, eu sigo ao Senhor com essa consciência do que aconteceu com Jesus. E quando isso acontece, a vida de Jesus também é revelada em nosso corpo. Quando eu tenho essa consciência, quando eu carrego essa consciência, a vida do Senhor é revelada por meio de nós. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Ou seja, nós estamos o tempo inteiro para isso, para a glória de Deus. O tempo inteiro, todas as nossas ações, todas as nossos embates. E é importante que a gente lembre disso. Isso aqui muda, freia muitas das nossas ações, faz com que a gente repense muita coisa que a gente faz de errado. É claro que você não vai usar isso só depois que já fez a bobagem. Mas serve também para que você pense e agora tome uma atitude diferente para frente na sua caminhada. Olhe para a sua vida com esse aspecto. Eu preciso estar revelando a morte de Jesus. A minha vida precisa estar revelando isso. Aí Paulo diz, de modo que nós a tua morte, mas em vocês a vida. O que ele está falando aqui? Em nós a tua morte. A morte de quem? A morte de Cristo. Ou seja, a consciência da morte de Cristo, do sacrifício dele, é que me move. Em nós a tua morte. É isso que Paulo está dizendo. A consciência do sacrifício de Cristo me move. Jesus morreu por nós. E se ele morreu por nós, se ele morreu por mim, eu preciso viver de tal forma que isso seja apresentado às pessoas. Então, quando em nós a tua morte, em vocês a vida. Quando eu tomo consciência do sacrifício de Cristo sobre mim, agora as minhas ações, os meus planejamentos, as minhas decisões, elas são movidas por isso. E como consequência disso, a vida chega aos outros. As pessoas vão conhecer a Cristo. Porque as minhas palavras são pautadas pelo sacrifício de Jesus. Os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas decisões são todas pautadas pelo sacrifício de Jesus. É isso que esse texto quer dizer. Em nós atua a morte. A morte de Cristo atua em nós. E quando isso acontece, nos outros atua a vida. Se eu e você somos hoje salvos, em nós, um dia, a vida nos encontrou, porque alguém entendeu a morte e pregou para nós, e anunciou o Evangelho, e nos discipulou, e nos conduziu, e pregou na igreja que nós estávamos, naquele dia que nos despertou, falou na rádio, naquele dia que o Evangelho tocou no meu coração. Em alguém atuou a morte de Cristo, para que em nós atuasse a vida. E aí nós precisamos fazer isso também. Amém? Precisamos seguir. Paulo vai dizer, isso aqui também é maravilhoso. Tudo aqui é maravilhoso, mas agora isso aqui também. Ele vai dizer assim, ó, está escrito, ele cita o Salmo aqui, ó, o Salmo 116, versículo 10. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Isso aqui é muito simples, mas é muito maravilhoso. Crie, por isso falei. No que diz respeito ao Evangelho, eu só posso falar, ou eu só vou falar com a vida, eu só vou falar com a minha entrega, eu só vou falar de tal forma que isso gere vida em outras pessoas se eu creio. Qualquer outra coisa você pode falar sem crer. Você pode fazer o comercial lá do shampoo não sei das quantas. Aí você mostra lá o seu cabelo, né, liso ou cacheado. Ah, esse shampoo aqui, ó, que coisa maravilhosa. Acaba lá, você diz assim, graças a Deus que eu não precisei usar, me dê aqui meu cachê, eu vou me embora. Mas você fala, sorri, é maravilhoso, você consegue persuadir as pessoas. Muita gente faz isso, né? Mas o Evangelho não dá. O Evangelho, ele só vai atuar de verdade na vida das pessoas, gerando vida, se eu creio.
Então, antes eu preciso crer. Antes eu preciso ter a consciência. Antes isso precisa me tocar. Antes isso tem que ser maravilhoso para mim. Antes tem nós. É por isso que às vezes eu choro e estou pregando, que me dá um negócio assim, dá vontade de parar de falar para vocês e eu ficar aqui só pensando aqui, do jeito que eu gosto assim, bem viajante. Porque eu preciso crer primeiro, antes de falar a vocês. Você precisa crer primeiro, antes de falar aos outros. E precisa ser assim. Tem que ser assim. Paulo tinha essa consciência, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então você quer servir cada vez mais ao Senhor? Conheça mais a sua verdade. Creia na sua verdade cada vez mais. E você vai falar com mais coragem ainda. Você vai conseguir ser mais persuasivo. E não é uma persuasão humana. É uma persuasão conduzida pelo Espírito. Porque é o Espírito que vai fazer. Porque você crê, porque essa palavra foi revelada a você, porque esse Espírito está sendo derramado na sua vida. E agora ele vai ser transferido às outras pessoas, por meio da pregação do Evangelho. Tem gente que ensina a transferência de unção. Vai lá, fulano de tal, que essa pessoa vai transferir para você a sua unção. Não é assim que acontece. A mensagem do Senhor ela é transferida por meio da pregação. A fé, ela alcança as pessoas por meio da pregação. Se nós ouvirmos a palavra, cremos no Evangelho, somos tomados de fé. Isso então move as nossas vidas. Paulo vai dizer, versículo 15, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Você lembra que Paulo está se defendendo. Agora ele fala da maravilha do Evangelho. Ele fala que ele só está falando isso porque ele crê. Ele fala que ele só está pregando, ensinando, levando o Evangelho às pessoas porque nele antes operou a morte de Cristo. Para que isso pudesse operar a vida nesses irmãos. Paulo não está falando assim que ele tem ganho nenhum, que ele tem vantagem nenhuma. Ele só está falando que ele crê, ele acredita, ele confia e por isso ele entrega às pessoas. Aí agora ele vai dizer, tudo isso é para o bem de vocês. Ou seja, tudo que eu faço, todo o meu empenho, toda a minha dedicação tem sido para o bem de vocês. Para que vocês sejam alcançados. Para que vocês sejam redimidos. Para que vocês conheçam o mesmo Cristo que eu conheço. Ele diz, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Ou seja, mais pessoas alcançadas, mais gente agradecendo a Deus, mais de Deus sendo glorificado por meio da vida das pessoas. E isso é maravilhoso. Essa tem que ser a nossa consciência, meus irmãos. Tem gente que prega para encher a sua igreja local. Tem gente que prega para aparecer mais. Tem gente que prega para ganhar mais financeiramente. Mas nenhum desses deve ser o nosso objetivo. Ainda que como consequência, a igreja local seja tomada por mais pessoas, porque Deus acrescenta aqueles que vão sendo salvos. Ainda que por consequência, essa pessoa que prega, ela seja mais conhecida, porque sei lá, na sua rua começou a falar com alguém, e essa pessoa entregou a vida para Cristo, daqui a pouco ela vai estar muito feliz, aí ela vai dizer assim, tá vendo minha amiga aqui, lá da casa 27, ela falou de Jesus para mim, você precisa ouvir essa mulher falando de Jesus, que tomou meu coração. Aí você vai sendo mais conhecido, precisa nem estar na internet para isso não, vai sendo mais conhecido. Ainda que essas coisas sejam consequências, elas não são o objetivo. A gente não está correndo atrás disso, a gente está correndo atrás da glória de Deus, a gente vive para que o Senhor seja glorificado. A nossa alegria vai ser quando mais a nossa rua estiver glorificando a Deus, quando mais gente na nossa igreja estiver glorificando a Deus, quando a gente sair daqui e lá no nosso trabalho outras pessoas estiverem glorificando a Deus. Para isso nós nos empenhamos todos os dias. Paulo está falando sobre isso, é para que faça transbordar cada vez mais ações de graças para a glória de Deus. Paulo quer ver mais gente agradecendo a Deus. Paulo quer ver mais gente glorificando o nome do Senhor. Essa tem que ser a nossa alegria. É por isso que a gente não pode se entristecer se abrir uma outra igreja na nossa rua. Glória a Deus, eu quero ver mais gente glorificando o Senhor.
Eu quero mais gente conhecendo o Evangelho. A gente pode questionar uma coisa ou outra na doutrina, na teologia. E são coisas que até nisso a gente precisa acreditar, que às vezes a pessoa ela começa por uma igreja ali que tem uma teologia muito rasa, mas daqui a pouco ela conhece um pouco mais o Senhor e ela vai conseguindo, sabe, aprofundar e conhecer melhor a verdade. Talvez praticamente todos nós aqui passamos por lugares que a teologia era mais rasa, que tinha mais dificuldade de explicar algumas coisas, e hoje estamos aprendendo, conhecendo mais de Deus, e o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Então a gente tem que ter essa alegria de que pessoas estão sendo levadas a conhecer a Cristo, e conhecendo a Cristo o nome de Deus é glorificado. Aí Paulo diz, por isso não desanimamos, no versículo 16. Por isso nós não desanimamos. Sabe, isso aqui, gente, dá uma punhalada na gente. Porque a gente desanima se um dia que veio pouca gente. A gente desanima se o coleguinha olhou pra gente torto. A gente desanima se não foi do jeito que a gente queria. Tudo a gente desanima. Mas Paulo diz, sabe por que nós não desanimamos? Porque nós queremos ver a glória de Deus. Sabe por que nós não desanimamos? Porque nós queremos que mais pessoas sejam levadas às ações de graças ao nome do Senhor. Sabe por que nós não desanimamos? Porque o Evangelho está sendo pregado. Porque quando em nós atua a morte, em vocês atua a vida. Por isso nós não desanimamos. Por isso nós não desanimamos. Porque pessoas estão conhecendo a Cristo. Porque quando a gente levanta um pouquinho a nossa cabeça e para um pouquinho de olhar só para a gente vê que tem muita gente que ainda precisa conhecer o Evangelho. Ao mesmo tempo, a gente vê que tem muita gente que está conhecendo o Evangelho. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, que isso nos anime, meus irmãos. Que isso nos anime, que isso nos empolgue. Quando a gente vai lá na internet, a gente olha uma igreja que está fazendo um bom trabalho, não é para a gente olhar lá e sentir inveja da igreja, não, é para a gente ficar feliz e dizer, Senhor, por isso eu não desanimo. Ó, está aqui essa igreja aqui, igreja Red, lá em Dayatuba, São Paulo, que trabalho maravilhoso que eles fazem. Eles fazem uma igreja numa escola, eles montam e desmontam a igreja todo final de semana. Que o lugar deles lá que eles têm hoje é uma escola. Glória a Deus, por isso eu não desanimo, porque se a gente que tem um templo aqui, que a gente não precisa ficar montando e desmontando, se eles estão lá, eles estão conseguindo pregar o Evangelho, aqui a gente tem que pregar o Evangelho também, por isso eu não desanimo, porque tem gente que pode e que está precisando conhecer o Evangelho. Até aquela outra igreja ali que expandiu, foi para a Europa é um ambiente difícil hoje, mas o Evangelho está chegando lá naquelas pessoas, então eu não vou desanimar, porque não é possível que o bairro de Fátima é mais difícil que os países europeus hoje, não é. Por isso nós não desanimamos, amém, meus irmãos? Essa era a consciência do apóstolo Paulo. Por fim, ele diz, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, ele reconhece que isso era tudo muito difícil. Ele tinha que trabalhar, ele tinha que viajar, ele tinha que fugir de pedrada, ele tinha que se contentar em alguns momentos com a prisão, ele tinha que se contentar com os açoites, com os sofrimentos. Então ele diz, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ou seja, enquanto do lado de fora tem dia que a gente vai estar cansado, tem dia que vai ser difícil, tem dia que vai ser complicado, tem dia que a gente não queria até estar ali e fazer, a gente queria descansar, nos chamaram para o evangelismo, poxa, mas nesse dia era o dia que eu ia descansar, mas vamos lá, vamos fazer. Embora exteriormente estejamos desgastados, Paulo diz, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O interior aqui que Paulo está falando é na questão espiritual, o Senhor nos renova. Fala conosco, move o nosso coração. E aí ele dá a justificativa desse renovo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O que Paulo sabia era que todo sofrimento, todo pesar, tudo que era penoso aqui nesse mundo, tudo isso é leve, tudo isso é momentâneo, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar.
Tudo isso será superado, meus irmãos. Tudo isso será vencido. Quantas coisas você pode olhar para trás da sua vida e dizer assim, olha, naquele dia, daquele sofrimento, daquela dor, parecia que aquilo não ia acabar. E depois passou. Aquela dor de dente cruel, parecia assim, você ia ver estrelas. Pediu para Deus, assim, Deus só queria morrer, né? Igual Jonas, queria morrer agora. Aí depois foi lá, fez o tratamento, passou. E já não tem mais. Se nas questões desse mundo sofrimentos passam, que dirá no que diz respeito à eternidade, tudo isso vai passar. Por isso Paulo diz que esses sofrimentos são leves e momentâneos. Paulo não está desconsiderando as dores e os sofrimentos desse mundo, mas ele está comparando com a eternidade. Em comparação com a eternidade, além deles serem pequenos, Paulo diz, eles estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo diz que os sofrimentos desse mundo não apenas são momentâneos, leves, passageiros, mas eles servem de combustível para aquilo que está sendo produzido para a eternidade. Então não desprezemos os nossos sofrimentos, as dores, os desgastes desse tempo, a correria desse tempo. Não desprezemos isso. Porque tudo isso, Paulo diz, é leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna. E aí ele nos dá uma última orientação. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê. Naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, os nossos olhos não podem estar fixados nas coisas que nós vemos aqui. Nas dores, nos sofrimentos, nas lutas, nas dificuldades, não. Olhe para aquilo que nós não vemos. Olhe para a eternidade. Olhe para a eternidade. Eu, enquanto pastor, meus irmãos, a gente trabalha, a gente se esforça aqui, tenta fazer as coisas, a gente não agrada todo mundo, mas uma coisa que eu sei, a minha cabeça tem que sempre estar pensando mais na frente. Sempre. Nós estamos aqui hoje, somos tantos irmãos, não sei quantos estão aqui hoje, mas eu não posso desprezar o que Deus tem para fazer daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos por meio de nós. Eu não posso desprezar o que Deus vai fazer através de mim e de vocês. Eu não posso desprezar o que Deus vai fazer através das crianças que nós temos na nossa igreja. Nós não podemos desprezar. E nós temos que olhar para lá. Todas as vezes que der em você uma preguiça, um cansaço, uma dor talvez, que diga para você assim, olha, não, eu vou ficar em casa, eu vou ficar aqui parado. Olhe para aquilo que você não está vendo. Olhe que esse esforço de hoje pode garantir algo no futuro, talvez até próximo, que Deus está fazendo e que passa pela sua vida. Todas as vezes que te der vontade de não trazer o seu filho para a igreja, olhe para aquilo que você não está vendo, porque aquilo que pode ser gerado no coração do seu filho, da sua filha, naquele dia, pode produzir algo que você hoje não está vendo. E isso, meus irmãos, que nós precisamos pensar. É assim que Paulo nos instrui. Porque quando a gente olha para aquilo que nós vemos, isso tudo é transitório. Mas o que nós não vemos, ele diz, é eterno. Olhemos assim. E assim, meus irmãos, certamente o Senhor nos dará ânimo, não nos deixará desanimar, para que nós possamos continuar pregando o Evangelho, vivendo para a glória de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.